A sombra parecia persegui-lo, mesmo sob o sol pálido de fevereiro que banhava o pátio da escola secundária da Amadora. Diogo Alves encolheu-se no seu casaco fino, demasiado fino para o frio que lhe subia pela espinha, um frio que não vinha apenas da brisa cortante que varria o recinto de cimento. Era o primeiro dia. Outra vez. O ar carregado de vozes altas, risos estrondosos e o arrastar de sapatilhas no chão áspero formavam uma cacofonia que lhe apertava o estômago. Os olhares fixavam-se nele, curiosos, alguns indiferentes, outros, e esses eram os que mais temia, com um brilho que ele já aprendera a reconhecer demasiado bem. Um brilho que o reduzia a uma cor, a um alvo. Viu-o quase de imediato. Ricardo Antunes. Impossível não o ver. Era como um ímã para os olhares, o centro de um pequeno sistema solar de rapazes e raparigas que giravam à sua volta. Cabelo louro impecavelmente penteado, roupas de marca que gritavam dinheiro e uma postura de quem se sentia dono de cada centímetro quadrado daquele espaço. Os seus olhos azuis, frios como o céu de inverno, encontraram os de Diogo por um instante fugaz. Um esgar quase imperceptível curvou-lhe os lábios. Diogo desviou o olhar, o coração a martelar um ritmo frenético contra as costelas. Não era preciso ser gênio para saber que aquele encontro seria o prelúdio de algo. A campainha estridente anunciou o início das aulas. No corredor apinhado, enquanto tentava encontrar a sala 2.7, sentiu um encontrão violento. Os seus cadernos e o estojo, onde guardava os seus lápis de carvão como se fossem tesouros, espalharam-se pelo chão sujo. Olha por onde andas, ó da Guiné. A voz de Ricardo, arrastada e cheia de um desprezo que lhe queimou a pele, ecoou por cima do burburinho. Risos abafados seguiram-se. Diogo apanhou as suas coisas. As mãos a tremer, o rosto a arder, não disse nada. Engoliu a raiva, a humilhação, como tantas outras vezes. Da Guiné. Ele nem sequer era da Guiné. Nascera em Lisboa, no Hospital de Santa Maria, tal como a mãe gostava de lhe lembrar. Mas para Ricardo e para tantos outros, os detalhes não importavam. A cor da sua pele era o único passaporte que viam. Na sala de aula, a professora de português, uma mulher de meia-idade com um ar cansado, pediu aos alunos novos para se apresentarem. Quando chegou a vez de Diogo, a sua voz saiu pouco mais que um sussurro. Sentiu os olhos de Ricardo cravados nas suas costas, pesados como pedras. Ao seu lado, uma rapariga de cabelo castanho e óculos de massa, Sofia Oliveira, pareceu oferecer-lhe um sorriso rápido e encorajador. Foi um gesto minúsculo, quase invisível, mas Diogo guardou-o. À noite, no pequeno apartamento que partilhava com a mãe num prédio modesto na Damaia, o cheiro a caldo verde pairava no ar. Dona Isabel, a mãe, regressara exausta do seu trabalho nas limpezas, mas os seus olhos brilhavam de esperança quando falava da nova escola. Esta escola é boa, filho. Vais ver. Tantas oportunidades. Tens de te aplicar. Diogo forçou um sorriso. Sim, mãe. Como poderia ele despejar sobre os ombros já curvados dela o peso da sombra que o seguia? Como explicar o nó no estômago que o impedia de comer, a ansiedade que lhe roubava o sono? Em vez disso, refugiou-se no seu caderno de desenho. Sob a luz amarelada do candeeiro da secretária, os seus lápis dançavam, dando forma a rostos distorcidos, a figuras encurraladas, a paisagens urbanas onde sombras longas e ameaçadoras se estendiam por todo o lado. Era a sua única válvula de escape, o único lugar onde podia gritar sem emitir som. Os dias seguintes transformaram-se numa rotina sombria. Ricardo e o seu pequeno séquito não lhe davam tréguas. Eram os comentários depreciativos nos corredores. Cheira a diferença aqui. Os papéis amarrotados atirados à sua cabeça durante as aulas. O cacifo que aparecia misteriosamente riscado com insultos racistas. Nos balneários, após as aulas de educação física, a situação piorava. Uma vez atiraram-lhe a roupa para o chão molhado do duche. Outra, esconderam-lhe as sapatilhas. Diogo aprendera a ser invisível, a caminhar junto às paredes, a escolher os caminhos mais longos para evitar encontros. Mas a sombra de Ricardo parecia ter uma capacidade sobrenatural para o encontrar. O seu rendimento escolar começou a ressentir-se. A concentração fugia-lhe, as palavras dos professores pareciam distantes, abafadas pelo medo constante. Os professores? Alguns pareciam não notar. Outros, como o diretor de turma, o professor Aníbal, um homem corpulento e de voz tonitruante, limitavam-se a discursos vagos sobre a importância do respeito mútuo, sem nunca nomear os agressores ou as vítimas. Ricardo, com a sua fachada de aluno razoável e o estatuto da sua família, o pai era um empresário conhecido na Amadora,
Conseguia sempre escapar ileso, manipulando as situações a seu favor. Sofia Oliveira era a única que parecia realmente ver. Os seus olhares de preocupação acompanhavam Diogo. Um dia encontrou um pequeno chocolate na sua mesa com um bilhete anónimo. Não estás sozinho. Força. Diogo soube que era dela. O calor daquele gesto minúsculo aqueceu-lhe o peito por momentos. Começaram a trocar palavras hesitantes nos intervalos, longe dos olhares do grupo de Ricardo. Sofia era inteligente, observadora, e partilhava com ele um gosto por livros e filmes que mais ninguém na turma parecia apreciar. Contou-lhe que os pais dela eram professores universitários, que sempre lhe tinham ensinado a importância da justiça e da igualdade. Mas Diogo via também o medo nos olhos dela, o receio de se tornar um alvo se o defendesse abertamente. Numa tarde particularmente cinzenta, após mais uma humilhação no pátio onde Ricardo o fizera tropeçar, derramando o seu lanche pelo chão ao som das gargalhadas dos outros, Diogo sentou-se num banco isolado, as lágrimas a teimarem em querer saltar. Abriu o seu caderno e, com uma fúria contida, começou a desenhar. Não um rosto distorcido, mas sim o rosto de Ricardo, cruel, arrogante, mas com um toque de vazio por detrás dos olhos. Ao seu lado, desenhou a sua própria sombra. Mas desta vez a sombra começava a ganhar contornos, a erguer-se, a desafiar. Sofia aproximou-se em silêncio, espreitou por cima do ombro dele. — Uau! Sussurrou ela. — Isto é incrível, Diogo. Tens mesmo talento. Diogo fechou o caderno rapidamente, embaraçado. — Não é nada. — É sim, insistiu Sofia. — Devias mostrar isto a alguém. Há um concurso de artes da escola no próximo mês. O tema é Vozes da Cidade. Diogo abanou a cabeça. — Não vale a pena. Mas a semente estava plantada. A ideia de que a sua arte, o seu refúgio secreto, pudesse ser uma voz, começou a germinar, ainda que timidamente, no meio do medo. Enquanto isso, a arrogância de Ricardo parecia não ter limites. Sentia-se intocável. Num dos testes mais importantes de história, sobre a Revolução dos Cravos, Ricardo foi apanhado a copiar descaradamente de uma cábula elaborada. A professora Dona Ermelinda, uma senhora idosa, mas de pulso firme, não hesitou. 0 no teste e uma participação disciplinar enviada diretamente ao diretor. O pai de Ricardo foi chamado à escola. Houve gritos, ameaças veladas, mas Dona Ermelinda não cedeu. A notícia do 0 do Antunes espalhou-se como um rastilho de pólvora. Pela primeira vez, a imagem imaculada de Ricardo sofreu um golpe visível. Alguns dos seus seguidores mais próximos começaram a olhá-lo com uma ponta de dúvida. O rei parecia, afinal, ter pés de barro. Simultaneamente, Sofia, sem Diogo saber, mostrara uma fotocópia de um dos seus desenhos mais expressivos, um retrato da vida no bairro da Damaia, com as suas dificuldades, mas também com a sua resiliência. A professora de educação visual, uma jovem entusiasta chamada Marta. A professora Marta ficou impressionada. Falou com Diogo, incentivou-o a participar no concurso Vozes da Cidade. — Diogo, disse ela com um sorriso caloroso, isto tem alma, tem força. A tua cidade precisa de ser ouvida através dos teus olhos. A hesitação de Diogo era palpável. O medo de se expor, de se tornar ainda mais um alvo para Ricardo, era enorme. Mas as palavras da professora Marta, o olhar expectante de Sofia e a pequena chama de orgulho que se acendera dentro dele, levaram-no a aceitar. Passou as semanas seguintes a trabalhar arduamente num tríptico de carvão. O primeiro painel mostrava a opressão, as sombras, o medo. O segundo, a beleza escondida, a solidariedade e a cultura vibrante do seu bairro. O terceiro era uma interrogação, um caminho a abrir-se, uma tênue luz de esperança. A notícia de que Diogo iria participar no concurso chegou aos ouvidos de Ricardo. O seu desprezo inicial transformou-se numa raiva fria quando percebeu que Diogo estava a receber atenção positiva, que alguns professores e alunos comentavam com admiração os rumores sobre o seu talento. Para Ricardo, habituado a ser o centro do universo, a ideia de ser ofuscado por alguém que ele considerava inferior, e ainda por cima o preto, era insuportável. A sua popularidade já estava abalada pelo incidente do plágio. O sucesso de Diogo seria mais um prego no seu caixão. Vamos ver quem é o artista agora, rosnou Ricardo para os seus companheiros mais leais, os seus olhos brilhando com uma maldade renovada. Chegou o dia da exposição dos trabalhos para o concurso Vozes da Cidade, no átrio principal da escola. O tríptico de Diogo, intitulado Sombras e Luzes da Minha Damaia, estava em destaque. Era inegavelmente poderoso. As pessoas paravam, observavam, comentavam em voz baixa. Diogo sentia um misto de orgulho e terror.
Sofia estava ao seu lado, um sorriso nervoso mas genuíno no rosto. Foi então que Ricardo apareceu, ladeado por 2 dos seus capangas. Caminhou diretamente para o trabalho de Diogo, um sorriso trocista nos lábios. Olha só, disse ele, a voz alta para que todos ouvissem. O artista da favela resolveu mostrar as suas obras-primas. Isto é o quê? Um mapa para encontrar o lixo. Antes que alguém pudesse reagir, Ricardo pegou num marcador preto que tirou do bolso e fez um risco selvagem sobre o terceiro painel do tríptico de Diogo, o painel da esperança. Um grito de horror escapou de Sofia. Diogo sentiu o sangue fugir-lhe do rosto, substituído por uma onda de fúria gelada que nunca antes experimentara. Tantos meses de humilhação, de medo, de silêncio, culminaram naquele instante. Ricardo riu, um som feio e oco. Ops! Acho que a tua esperança ficou um bocado borrada. Mas desta vez algo quebrou em Diogo. Não a sua arte, mas o seu medo. Ele deu um passo em frente, o corpo a tremer, mas a voz, quando falou, saiu surpreendentemente firme. Apaga isso, Ricardo. Ricardo virou-se, surpreendido pela ousadia. O quê? O que é que tu disseste, seu? Eu disse para apagares o que fizeste, repetiu Diogo, e desta vez o seu olhar não vacilou. Encarou Ricardo, olho no olho. Tu podes tentar riscar o meu desenho, podes tentar humilhar-me, mas não podes apagar quem eu sou. Não podes apagar a minha voz. O átrio ficara em silêncio. Todos os olhares estavam postos neles. Ricardo, apanhado de surpresa pela resistência inesperada de Diogo, hesitou por um momento. A sua máscara de arrogância vacilou, revelando por um instante a insegurança por baixo. Tu não me dás ordens, sibilou ele, recuperando a compostura. Deu um empurrão a Diogo. Diogo cambaleou, mas não caiu. E então, algo extraordinário aconteceu. Alguns alunos, aqueles que tinham testemunhado o bullying durante meses em silêncio, começaram a murmurar. Um rapaz mais velho do 13º ano que Diogo nunca tinha visto deu um passo em frente. Deixa-o em paz, Antunes. Já fizeste demais. Outra voz juntou-se. És um cobarde, Ricardo. Sofia estava agora ao lado de Diogo, o rosto pálido mas determinado. O que tu fizeste é nojento. Ricardo olhou em volta, vendo os rostos que antes o adulavam agora o encararem com desprezo ou desapontamento. O seu poder, construído sobre o medo e a intimidação, estava a desmoronar-se à sua frente. Nesse momento, o diretor da escola, o professor Aníbal, alertado pelo barulho, chegou ao átrio, acompanhado pela professora Marta. A cena era inequívoca. O trabalho vandalizado, o marcador na mão de Ricardo, Diogo e Sofia a enfrentá-lo e o resto dos alunos a observar. Desta vez, não havia como Ricardo escapar. A sua tentativa de destruir a esperança de Diogo tinha apenas exposto a sua própria podridão. O rescaldo foi rápido e decisivo. Ricardo Antunes foi suspenso da escola por 2 semanas e a sua participação em todas as atividades extracurriculares foi cancelada até ao final do ano. Mais importante, a sua reputação foi irremediavelmente manchada. Os pais, confrontados com provas irrefutáveis e a pressão da direção da escola, e talvez com o receio de um escândalo maior, tiveram de aceitar as consequências. Ricardo regressou à escola um jovem diferente, mais calado, isolado. A arrogância fora substituída por um ressentimento sombrio, mas o seu reinado de terror terminara. Alguns diziam que ele até pedira transferência para outra escola no ano seguinte. O tríptico de Diogo, mesmo com o terceiro painel riscado, venceu uma menção honrosa no concurso Vozes da Cidade. A professora Marta, com a ajuda de Diogo e Sofia, conseguiu restaurar parcialmente o desenho, mas decidiram deixar uma leve marca do vandalismo. Como uma cicatriz que conta uma história, disse a professora. E de facto contava. Contava a história da opressão, mas também da resiliência e da coragem. Diogo não se tornou um herói da noite para o dia. A escola não se transformou num paraíso de tolerância. Mas algo fundamental mudara. Ele encontrara a sua voz, não apenas nos seus desenhos, mas nas suas palavras, na sua postura. Já não caminhava encolhido junto às paredes. Olhava as pessoas nos olhos. Continuava a ser o Diogo observador e sensível, mas agora havia uma força tranquila nele. A amizade com Sofia floresceu. Passavam horas a conversar, a partilhar ideias, a sonhar com o futuro. Ela incentivava-o a continuar a desenhar, a explorar o seu talento. Outros colegas começaram a aproximar-se, curiosos, respeitosos. O bullying não desapareceu por completo. O preconceito é uma erva daninha difícil de erradicar, mas já não tinha o mesmo poder sobre ele. Algumas semanas depois, Diogo estava sentado no mesmo banco isolado do pátio, mas desta vez não chorava. Desenhava no seu caderno.
Não eram figuras distorcidas, mas sim esboços da vida à sua volta. O sorriso de Sofia, o voo de um pombo contra o céu azul, os rostos dos seus colegas, cada um com a sua própria história. A sombra ainda existia, ele sabia, mas já não o definia. Ele aprendera que mesmo na mais profunda escuridão era possível encontrar um traço de luz, uma voz, uma cor que era só sua. E essa cor, ele iria pintá-la com toda a força da sua alma. O seu futuro, tal como o terceiro painel do seu tríptico, estava agora a ser preenchido, não com um risco de ódio, mas com os traços firmes da sua própria esperança.